E aí, galerinha, tudo bem? Aqui é o Sardinha. Vou passar aqui resumidamente uma revisão das aulas de educação física que nós tivemos até aqui, tá certo? Então, eu vou estar aí voltando à matéria para que vocês entendam o que foi estudado, tá certo? Então vamos começar. Bom, nós estudamos aí no início a importância do alongamento. Nem preciso ficar falando muito sobre isso, porque é uma coisa que a gente já vem batendo aí desde a época, desde o primeiro ano do ensino fundamental. Nós já falamos aí da importância do alongamento. O alongamento, entre inúmeros fatores, ele ajuda a reduzir as tensões musculares, relaxam o corpo. Lembrando que o alongamento deve ser feito sempre antes, durante e também após as atividades físicas, não é isso? Bom, eles proporcionam maior consciência corporal, deixam os movimentos mais soltos e leves. Os alongamentos também têm essa propriedade aí, ó, e previnem lesões. Isso é importantíssimo. O alongamento também ajuda aí na segurança das pessoas. Prevenir lesões é fundamental para você não ter aí uma distensão proveniente aí de um movimento errado. E também preparam o corpo para a atividade física. O alongamento ele favorece isso também. Ele ajuda no próprio aquecimento. Claro que nós devemos fazer o aquecimento também, mas o alongamento prepara o corpo para que você possa fazer essas atividades físicas aí, tá certo? E ativam a circulação. Também é muito importante. Depois nós estudamos sobre a hidratação e vestuário adequados para a prática de atividades físicas. Nem preciso falar, eu falo toda a aula, é algo importantíssimo para todos nós. A hidratação, ela tem inúmeros valores, né? Ela é benéfica em todas as situações. A hidratação é importantíssima, não vou nem falar em benefício, vou falar em importância, necessidade. Tá? É muito importante aí você estar bem hidratado. Por quê? Ela ajuda a controlar aí a temperatura corporal. Eu vou até colocar aqui, ó, vou grifar porque é muito importante, tá certo? A hidratação, ela ajuda a controlar a temperatura corporal aí, ó. Olha só, aumenta aí o fluxo sanguíneo. Então, assim, é claro que eu precisaria de uma aula para explicar cada um desses fatores, mas resumidamente é importante vocês estarem atentos a isso, tá? Que a hidratação, entre inúmeros outros benefícios, ela ajuda também a evitar o aumento excessivo da frequência cardíaca. Poxa vida, isso também é fundamental, principalmente para quem gosta de praticar atividades físicas intensas, né? Evita cãibras também, nossa, como dói, né? Tem gente que acorda de noite aí com uma cãibra e dói muito. Então, aí, ó, é importante você estar bem hidratado para evitar também essas cãibras aí. Eu vou grifando por aqui, ó. Deixar a pele macia e saudável, é verdade, tá? A hidratação também ajuda aí para que você tenha aí uma pele mais saudável e uma pele mais macia aí. Vamos continuar. E claro, né? Roupas adequadas para atividade física melhoram o desempenho durante as práticas de maneira segura e confortável. É muito importante a gente falar em segurança. Vocês retirarem brincos, pulseiras, relógios, tudo que possa comprometer a segurança de vocês. Vamos lá, vamos prosseguir. E quais são aí os tipos de esportes? Bom, até nesse ponto aqui, nós viemos trabalhando, né, na educação física e eu cheguei a falar com vocês sobre a divisão dos esportes de acordo com a BNCC. E isso é importante porque a Base Nacional Curricular Comum, que é a BNCC, ela coloca como fundamental nós dividirmos e estudarmos pelo menos um exemplo de cada um desses tipos de esportes. Antes de eu começar a trabalhar com as brincadeiras no
no 6º e 7º ano, nas brincadeiras de iniciação das modalidades esportivas, eu cheguei a comentar com vocês como estão divididos esses esportes. Agora que a gente está tendo ensino à distância, eu vou ter aí a facilidade de estar mostrando para vocês cada um deles. A gente pode estar mostrando aí em vídeo um exemplo de cada um desses esportes. Então, basicamente, nós temos aí os esportes que são aí de interação entre os adversários e os que não têm interação com os adversários. Então aí, conjunto sem interação entre adversários e tem também o conjunto com interação entre adversários. Vamos lá? Vamos ver então cada um deles. Primeiro, o conjunto sem interação entre os adversários. Nós temos aí vários esportes que se classificam como não tendo interação. Entre eles, os esportes de marca. Para quem não sabe, são os esportes que consideram a comparação entre o alcance de índices, que podem ser mensurados com metros, segundos, quilos, etc. Uma característica marcante desses esportes é a quebra de recordes. Como exemplo desses esportes aí, temos aí as provas de atletismo, patinação de velocidade, remo, ciclismo, levantamento de peso, natação e etc. Você está vendo aí um exemplo aí, bem bacana esse esporte que está sendo mostrado aí. Depois eu quero que você coloque o nome para mim de cada um deles, tá certo? Vamos lá. O próximo. Esportes técnico-combinatórios. São os esportes que são comparados à beleza estética e ao grau de dificuldade dos movimentos executados pelos atletas, de acordo com padrões ou critérios estabelecidos nas regras de cada modalidade. Por exemplo, todas as modalidades de ginástica, acrobática, aeróbica, esportiva, artística, rítmica, de trampolim, a patinação artística, os saltos ornamentais, o skate, slackline, o surf. São esses esportes aí, você tá vendo até um exemplo, depois você vai citar aí qual que é esse esporte que eu tô mostrando aí, hein? São esportes aí que eles analisam, e depois eles comparam os resultados entre a performance aí dos atletas. Bom, vamos lá, o próximo, esportes de precisão. Eu acho super interessante esses, gostaria de praticá-los. Nesses esportes é comparado o desempenho de atingir com um objeto algum tipo de alvo estático ou em movimento. A pontaria é a capacidade mais importante nesses esportes. Por exemplo, a bocha, o golfe, a sinuca, o tiro com arco, o tiro esportivo. São muito legais esses esportes. Exigem aí muita precisão, e esses esportes aí, todos esses esportes citados do conjunto aí sem interação com os adversários, ele tem essa característica de não atrapalhar o adversário, ele não incomoda o adversário, ele não interfere na ação do adversário. Agora a gente vai falar dos esportes onde há interação com os adversários. Quando existe essa interação, quando a sua atitude faz com que o adversário tenha que reagir, aí você tem o esporte com interação. Com interação, tô grifando aqui para vocês, entre adversários. Quais são? Esportes de combate. Esses esportes são sempre individuais e têm como objetivo central vencer o oponente através de toques, desequilíbrios, imobilizações, exclusão de determinado espaço, contusões, combinando ações de ataque e defesa. E nós temos aí como exemplo, você está vendo aí, mas tem mais, olha só, boxe, esgrima, jiu-jitsu, judô, karatê, sumô, muito esporte legal, e etc, tem vários esportes aí. Além dos esportes de combate, nós temos também os esportes de campo e taco. A estratégia do jogo para pontuar requer o ato de rebater a bola o mais longe possível e tentar percorrer no campo a maior quantidade de bases. Nessas modalidades, os times alternam entre ataque e defesa. E, no início do jogo,
O time que está defendendo sempre começa com a posse da bola, para que a dinâmica do jogo seja possível. Eu já dei aula disso, tá? Quem sabe esse ano a gente ainda consegue. Em várias escolas eu trabalho isso. É a minha carta registrada isso daqui, tá? O beisebol é um esporte que eu gosto demais. E é bem interessante a gente estar ensinando o beisebol também. E o softball e uma série de outros esportes de taco. Esportes com rede divisória ou parede de rebote. São as modalidades nas quais o objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto de mesma função para a quadra adversária, sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede, dificultando a interceptação da defesa do adversário para que a bola ou objeto toque o chão e o ponto seja computado. Podemos citar como exemplos de esportes com rede divisória o voleibol, o vôlei de praia, o tênis, o badminton, peteca e inúmeros outros esportes. Por curiosidade, eu coloquei esse esporte aqui. Alguém sabe o nome dele? Ah, esse daqui, esse é bem legal, viu? E bem diferente. Assiste aí. E como exemplo de esportes de parede, a gente tem a pelota basca, o raquetebol e o squash, que é um dos mais conhecidos aí. Não é verdade? Para terminar, os esportes de invasão. Esse eu sei que todo mundo aqui gosta. Esportes de invasão. Para a disputa desses esportes, existem duas equipes que possuem uma meta a ser defendida e a meta do adversário para ser invadida e atacada, a fim de computar pontos. A transição de ataque para a defesa acontece a todo momento. A manutenção da posse de bola é de suma importância para a eficiência do ataque, e nesse momento a defesa deve se posicionar de maneira mais adequada para retomar a posse da bola e passar a atacar. As metas a serem defendidas ou atacadas estão sempre posicionadas nas linhas de fundo dos campos ou quadras retangulares, características desses esportes. Como exemplo desses esportes aí de invasão, nós temos aí o basquetebol, o corfebol, o futebol, o futsal, o futebol americano, o handball, o hóquei na grama, que eu já dei aula disso também em outras épocas, muito legal, muito divertido, o polo aquático e muitos outros esportes. Então você que gosta muito de um futsal, ele se classifica como um esporte de invasão, beleza? Bom, galera, o resumo da nossa revisão é só esse vídeo aqui. Muito obrigado, um abraço do Sardinha e continue assistindo aos próximos vídeos.